Bom, rapaziada, vamos lá então. Aula de hoje, vamos falar de Abraão. Abraão ou Abrão, né? Abrão ou Abraão? Depende da época. Depende do momento. O nome dele era Abrão. Mas Deus mudou o nome dele para Abraão. No meio do caminho ali. Mesma coisa com Sara. Era Sarai ou Sara? Mudou o nome dela para Sara. Era Sarai e virou Sara depois. Vou explicar isso aí. Antes de mais nada, importantíssimo, e eu mandei para vocês todos aí um linkzinho rápido, porque hoje eu vou ver vocês lerem um capítulo da Bíblia. Um capítulo, que é o capítulo 12. Ah, eu já li, vai ler de novo agora. Mandei aqui no grupo Gênesis capítulo 12, tá no, é só clicar. Cadê teu telefone? Gênesis capítulo 12, só abrir, clicar e abrir, e a gente vai ler aqui agora, juntinho, todo mundo aqui. Porque esse capítulo é um capítulo de muita importância, muita importância. Então vamos ler aqui rapidamente o capítulo 12, são 20 versículos, é rapidinho, vamos lá. Ser leal, que eu espero ser leal, a gente lê junto. Não, vai lendo. Cada um lê o seu, ué. Beleza? Ok? Vamos lá. Então, Abraão, esse cara aí, Abrão, nesse momento aí, Abrão. Olha só quanta coisa aconteceu num capítulo só. Num pequeno capítulo da Bíblia, você conhece Abrão. Ele é um cara que recebe o seu chamado no primeiro momento. Quem está acompanhando a gente aqui, você que está acompanhando de casa,
vê que sempre existe um chamado e uma promessa. Toda vez que eu falar aqui, que eu começar uma aula, eu vou falar a respeito de chamado e de promessa. Todos esses caras que estão aqui nesse livro, todo mundo teve um chamado. Todo mundo teve um chamado. E muitos, né, a grande maioria deles, teve uma promessa acompanhada desse chamado. E tem sempre um desafio envolvido nisso. Quando Abrão é chamado por Deus, Deus fala assim para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, ou seja, do meio dos seus parentes, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu vou te dar por herança. E ali eu vou multiplicar o teu povo, essa coisa toda. Ele promete ali: vou te prosperar, vou te fazer grande, aquela coisa toda. Ou seja, Deus está falando para Abrão aqui que ele precisa, para cumprir o propósito, ele vai precisar sair de perto dos dele. Ele vai ter que sair fora, porque o chamado, muitas vezes não, o chamado sempre é para um. Quando Deus chama você, ele chama você. Ele pode não chamar o cara do teu lado. Tanto é que aqui nesse capítulo vocês leram que estava assim, aí Abrão foi e levou, né, tudo que ele tinha lá e levou o sobrinho dele, filho do irmão dele. E levou a mulher, então levou a família. Ele saiu da casa dos pais, né, da parentela. Então, Deus chama Abrão. Qual o nome do irmão de Abrão? Não tem. Tem, mas não tem. Não tem importância. Claro que tem, ele tem nome. Mas não tem importância, o pai de Ló. Porque quem recebeu o chamado, tanto é que ele fala assim, Abrão é um dos caras, Abraão, na verdade, depois, é um dos caras, se não o cara mais importante, é o cara mais importante de todo o processo do povo hebreu. Ele que dá início a toda a saga do povo hebreu. Toda a saga. Ele é o pai de todos os hebreus. Ele é o pai, ele é o primeiro, ele é o pai da fé. Ele é chamado amigo de Deus. Ele foi o cara que viu Deus cara a cara. Ele foi o cara que recebeu as maiores promessas, os maiores desafios, os maiores compromissos que Deus fez com Abrão. Mudou o nome dele, etc e tal. Então, é entender que todo chamado tem uma promessa, é personalíssimo, e tem desafios. Isso serve para Abrão lá atrás, serve para nós hoje, né? Então, a característica principal do chamado é essa. Então, eu gosto desse trecho bíblico porque começa já com o chamado, já começa com a promessa, e essa promessa vai se renovar, muitos desafios vão acontecer. Agora, quem é Abrão? Quem é esse cara, né? Quem é esse cara? Ele era filho de Terá, era o pai dele. E Terá também era pai de Sarai, que é a mulher dele. Ou seja, Abrão casou com a sua meia-irmã. Ele casou com a sua meia-irmã. Ué, que susto, que coisa. Naquela época, super normal. Então, naquela época é super normal, porque eles tinham que... Veio de uma raiz só, pô. Então não tinha muita gente para compartilhar, né? A terra era vazia, tal, aquela coisa toda. Então, Abrão casou com Sarai. Quando ele vai para o Egito, por causa da fome que estava acontecendo naquela região ali, porque Deus chegou, pegou e levou ele para a terra onde moravam os cananeus, ou seja, Canaã, que era lá na frente, em Moisés, a terra prometida. Porque foi a terra que Deus prometeu para Abraão, lá no início. Então, quando a gente estudou Moisés na aula passada, quando a gente estudou Êxodo na aula passada, Deus tirou o povo do Egito através de Moisés para levar para esse lugar. Então, Abrão faz o caminho contrário. Ele sai da casa dos pais, vai para Canaã. Deus mostra para ele assim, ó, isso aqui tudo eu te dou por herança. É aqui que você vai povoar, isso aqui, aquilo outro. E tem uma fome naquela terra durante o tempo. E em Canaã, naquela época, teve uma fome lá, faltou comida em tudo que é lugar. E aí ele foi para o Egito.
Então ele fez o caminho contrário de Moisés e do povo judeu, do povo hebreu. Ele entrou no Egito. O povo com Moisés, os 3 milhões de hebreus, saíram do Egito para Canaã. Ele foi de Canaã para o Egito. Ele tinha 75 anos quando ele recebeu esse chamado. Sarai era 10 anos mais nova, mais ou menos, 9 ou 10 anos mais nova que ele. E a Bíblia diz que ela era linda. Era uma mulher lindíssima, lindíssima. Tão linda que quando ele chegou no Egito, ele falou, cara, o negócio é o seguinte, vão ver você, mó mulherão, sarada e tal, aquela coisa toda, Sara, né? Sarada, aquela coisa. Olhou assim e falou, irmão, vamos dizer que a gente é irmão. Porque se eu disser que você é minha mulher, os caras vão querer tomar você de mim e vão ter que me matar. Eles vão tirar você de mim, vão me matar. E aí o que aconteceu? Ele disse que ele era irmão dela, aí o rei gostou dela e mandou trazer para o palácio. Ou seja, Abrão perdeu a mulher para o rei. A mulher foi estar com o rei, casou com o rei. Casou com o rei. Ela casou com o rei. Casou com o rei do Egito. Só que ela não teve filhos, porque ela era estéril. Quando as pessoas falam assim, pô, como é que sabe que... Porque Abrão e Sarai não tiveram filhos e tal, porque a Sarai era estéril. Quem disse que Abrão não era impotente? Não era. Quem era estéril era Sarai, porque ela não conseguiu dar filho para o rei do Egito, que ele teve relação com ela à vontade. Não conseguiu ter filho com Abrão. E Abrão conseguiu ter filho com a escrava, que é o que a gente vai ver logo em seguida, né? Então, Abrão estava de boa, só que ele entregou. Aí você pensa, pô, um cara que foi chamado por Deus, recebeu uma promessa dessa e tudo mais, ele tem que passar por essa situação. Olha só, Abrão saiu do lugar que Deus mandou ele ir para ir para o Egito, que naquela época já era configurado como um lugar idólatra. Já era tinha vários deuses, eles idolatravam vários deuses e tal, aquela coisa toda. Era uma cultura diferente. E então Abrão, ele simplesmente foi para lá para fugir de uma situação negativa, mas olha o que ele passou. Olha o que aconteceu dali. Dali, ele perdeu a mulher dele, o tempo que ele viveu lá, até que Deus foi se vingar da situação. Deus chegou e falou para o rei, ó, e descarregou maldição em cima do rei, botou o cara doente, a família doente, o cara... Até que o rei falou, por que está acontecendo isso comigo aqui? E foi conversar com Sarai, falou, não, na verdade eu sou mulher dele. Pô, chegou para Abrão, falou, meu irmão, tá maluco, como é que tu não me fala que ela é tua mulher? É porque na época, se ele falasse, eles iam matar ele. Mas como ele chegou com o irmão dela, e o rei tomou Sarai para ele, o rei começou a tratar muito bem Abrão, porque imagina que você é o irmão da mulher mais maneira do reino. O rei quer colar nela. Ele vai te tratar bem, você é irmão dela, pô, vou te dar a moral, vou te dar uns cavalos, um jumento, vou te dar um monte de bi. Abrão enriqueceu no Egito, nesse período. Ele enriqueceu, porque ele era o irmão da gata, de 65 anos. Os caras estavam vivendo 800? Não, 120. Já teve a maldição, mas só que Abrão viveu muito mais. Moisés já foi o primeiro a viver 120 anos. Mas exatamente, aquele período, 65 anos, talvez fosse uma gatinha. A menina. Praticamente uma menina. Né? Praticamente uma menina. Então, vocês veem que... E todo mundo no reino viu que ela era linda. Não foi só... Todo um aponto do rei, que era um cara que devia ter um monte de mulher, falou, eu quero essa pra mim. Entendeu? Que ela é linda. Que ela era linda, 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 linda. Ela é tão bonita que o próprio Abrão falou, pô, você é bonita. O cara era casado com a mulher. Falou, pô, você é bonita pra caramba, vão te tomar de mim. Quando chegou na cidade, todo mundo falou, cara, ela é bonita mesmo. E o rei falou, me dá pra mim. E levou. Levou, porque aí é o que eu falo. Como é que o cara entrega? Das duas, uma. Ou eles te matam e levam a tua mulher, ou eles só levam a tua mulher. Escolhe.
Tudo bem, você senta a porrada. Então. Só que aí o que acontece? Pois é. Essa é uma boa maneira de ver isso. E se eu entrar numa com esses caras, Deus não vai estar do meu lado? Me deu promessa, não foi que eu tenho que cumprir propósito? Mas Abraão foi e preferiu o quê? Vou enriquecer no deserto, vou enriquecer no Egito. Mas ele não mentiu. Porque ela era mulher, ela era irmã dele. Ela era irmã dele mesmo. Ela era irmã dele mesmo. Então, será que era para eles terem casado? Então você vai olhando tudo o que aconteceu para entender a situação que estava acontecendo, sucedendo ali. São várias quebras de protocolo e de princípio, e uma vai levando a problema, outro problema. Fala. Voltando ali, né? Esse negócio, hoje em dia, a gente sabe até que dá problema genético. Exatamente. Existiu muito disso. Lógico. Agora, aquela época ali era meio que normal. Era Normalizado. Era parte da cultura. Então, tipo assim, a gente não pode usar essa situação como se não era por casar porque era irmão. Porque acontecia muito. Normal isso aí. Então, a gente não está dizendo que não era para casar porque era irmão. Estamos dizendo o seguinte, era o ideal, era o que deveria acontecer, aconteceu. Eles eram casados, ponto. Eles eram irmãos por par de pai, eram irmão por par de pai. Tanto é, o Denis está falando isso comigo agora ali embaixo, tanto é que tem várias situações, várias pessoas que nasceram com problemas genéticos, por conta da mistura de família. Eu casando entre a família toda lá e tendo filho à vontade, e dá problema. Então dá problema, a situação realmente dá problema. Mas nesse caso... Todos os escolhidos, todos os que receberam o chamado, eles são falhos, cometem erros, e esse foi um dos erros. É aí que eu quero chegar. Deus, eu falei desde a primeira aula isso aqui. Deus, ele não chama os melhores. Ele chama quem ele quer. E ele capacita no caminho. Ou seja, quando eu falo para vocês que aqui, um monte desses caras, se não forem todos esses caras, vacilaram, tiveram problema, fizeram... Porque Deus... O que eu falei na última aula? É na fraqueza que Deus te faz forte. É quando você tem a falha que Deus faz a força. Então, isso é uma coisa que acontece o tempo todo na Bíblia. Então, ele pega caras falhos. Tanto é que quando Abrão, que é o pai da fé, Deus fala para ele assim, você vai ter um filho. Isso ele tinha 75 anos, 80 e poucos anos, 86 anos quando saiu do Egito, depois de novo. Pô, você vai ter um filho. E ele falou, beleza. Aí Sarai chega para ele e fala assim, olha só. Maridão, o negócio é o seguinte, tô ficando velha. E, pô, eles saíram do Egito com muito dinheiro. Abrão e Sara. Pegou de volta. Ela, deixa eu te falar, você acabou de ler isso no capítulo. Então você acabou de ler no capítulo isso aqui. O rei do Egito chega para Abrão e fala assim, peraí, meu cunhado. Meu cunhado? É, meu cunhado. Pô, tu não me falou que ela era tua mulher, bicho. Ela não é tua irmã, ela é tua mulher. Olha a maldição que Deus jogou em cima de mim, da minha família toda aí, tá todo mundo doente, todo mundo ferrado. Leva essa desgraça embora daqui, toma tua mulher e vai embora daqui. E pegou os guardas e falou, leva esse cara embora do Egito. E expulsou eles dois do Egito 10 anos depois que eles estavam lá. Então, a Bíblia diz que Abrão e Sara saíram do Egito com muitas posses, com muitos animais, com muito ouro, com muita coisa. Porque ele ganhou tudo do cunhadão. É o rei. Ele era cunhado do rei, bicho. Então ele saiu de bolso cheio. Aí muita gente fala assim, será que Abrão não fez isso de caso pensado, rapaz? Hein? Será que ele não fez de caso pensado? Eu vou dar minha mulher, vou virar amigo do... Eu vou chegar de penetra na cidade e já vou virar amigo do rei. E foi o que aconteceu. Ele passou 10 anos ali, ó. Minha mulher tá lá, pô, mas beleza. Beleza. Entendeu? Olha a situação.
Olha a situação que o cara se colocou. Bom, ele saiu do Egito com o bolso cheio e tal. Ele fez para alugar o carro. Ele alugou o carro, exatamente. Ele alugou o carro. Alugou o carro, voltou para Dá um rolê aí, gasta um pouquinho. uma rodada um pouquinho. Foi embora. Não teve filho, porque ela era estéril. Então, de boa. Bom, resultado. Com 80 e tantos anos, Deus chega para Abraão e fala assim, ó, cara, você vai ter um filho. E ele fala assim, beleza, eu acredito que eu vou ter um filho. Só que ele não sabia com quem. Então Sarai chega para ele e fala assim, maridão, o negócio é o seguinte, tô ficando caída, tô velha, você tá velha também, fala. Antes disso, ele meio que duvidou, ele, pô, você tá dizendo que eu vou ter uma grande nação, mas eu não posso nem ter... Essa é a promessa, essa é o seguinte, isso aí vai vir, eu anotei aqui, ó. Abraão ele fica indignado que Deus chega para ele e fala assim, cara, você saiu do Egito, agora você está na terra de novo, eu vou te fazer pai de todas as nações. E Abraão chega indignado falando, de que me adianta você me abençoar se tu não consegue me dar um filho, bicho? Eu não consigo ter filho. Eu não consigo ter filho. Aí ele fala, você vai ser pai de muitas nações. Mas antes, você vai lembrar. Fala. Falou, pô, você está dizendo que eu vou ser pai de minha nação, mas quem vai herdar tudo meu é meu Não, vamos lá. Ele falou, você pai de muitas nações, e ele falou assim, vai acabar quem vai herdar é o meu empregado. Ele falou, não vai ser o seu empregado. Não vai ser o seu filho. Eu vou te dar um filho, você vai ter um filho. Fica tranquilo. E ele falou, beleza, vou ficar tranquilo. Ele falou que eu vou ter um filho, beleza. Aí Sarai chega para ele e fala assim, olha só, tô ficando velha e tal, eu tô caída, não vai rolar. Pega a minha escrava, Agar, né, egípcia. Pega a minha escrava. Mete bronca. Porque já estava um negócio meio... Entendeu? Aí virou bagunça, né? Aí ele foi para cima de Agar, concedida pela própria esposa. Foi lá e emplacou o moleque. Meteu um boneco na menina. E a Bíblia diz que Agar, depois que engravidou, de barrigão, passou a tratar Sarai com mais indignação, assim, sem respeito nenhum. Com despeito. Não, tipo assim, eu tô carregando na minha barriga o filho do cara, do milionário, pô. Eu tô carregando assim. Não crees que dio a la esposa porque tenía que cumplir la promesa, porque sabía que no podía morir. Porque si él va con Sara y como su esposa, ¿verdad? Y lo matan, los egipcios lo matan. Sim. Entonces no cumple la promesa. Sim, também. Mi esposa tiene que morir primero. Sem, Entregármela porque yo tengo que para cumplir la promesa. sem dúvida nenhuma. Era un hombre de mucha fe, nunca dudó de la palabra de Dios. Tanto é o que você está falando é real, porque acontece isso mais na frente em Sodoma e Gomorra. Ele dá de novo a mulher dele, a filha dele. Lembra? Então, peraí, calma. Quem está recebendo na casa, o sentido que eu estou falando é o mesmo que ele está falando. As pessoas, assim, eles dão a filha. Foi Ló dá a filha. Ló deu a filha dele, os filhos dele, pequenos, para que o pessoal que queria estuprar não pegasse os anjos. Isso é uma parte mais para frente em Gênesis. Era a parte de Sodoma e Gomorra. Então, existe esse movimento de eu não posso morrer, eu tenho que cumprir o propósito, aconteça o que acontecer. O propósito é maior do que a vida particular da pessoa. Então ele sabia, mas por outro lado, como o Cyborg falou aqui, por outro lado, se ele crê que Deus é com ele, ele poderia chegar e falar, não vai tocar na minha mulher, e Deus ia arrumar um jeito de comprar o barulho dele. Teoricamente. Pode ser. A Bíblia não diz que Deus falou com Abraão e falou assim, ó, cara, dá a tua mulher para você salvar teu pescoço. Não fala isso. Porque él da su hijo más adelante a Isaac, ¿verdad? Não, mas Cuando más adelante tiene su sim, mas aí é diferente. Não, mas aí é diferente. No, pero lo lleva a Dios. No, exactamente. Não, mas aí é diferente. Aí é diferente. Ele donou, pero está dando Vamos lá. Então, não vamos misturar as coisas. É diferente.
Isaac, filho de Abraão, quando ele vai entregar, é porque Deus queria uma prova do amor e da fidelidade dele. Você daria o seu filho por mim? Você daria o seu filho por mim? Você mataria o seu filho em sacrifício por mim? E ele falou sim. Então pode levar teu filho lá, caminho de 3 dias lá para cima, bota no altar e manda um punhal no peito dele. Então essa é uma história mais para frente. Mas o tempo todo, então a gente tem essa visão. Tem muito estudioso que diz assim, ele tinha que cumprir o propósito, então ele não podia morrer. É o mais importante, é o propósito. Tem outros que dizem, ele poderia ter enfrentado, porque se Deus é com ele e fez a promessa e tudo ia acontecer através dele, poderia operar uma maravilha ali, alguma coisa? Poderia. É o tamanho da tua fé. É o tamanho da tua fé. E Abrão, naquele momento, não tinha nem trocado de nome ainda. Então ainda estava engatinhando na fé. Né? Engatinhando na fé. O que acontece? Abrão vai, pega Agar e tem um filho. Primeiro filho dele, Ismael. E a promessa, e aí tem aquela indignação, né, que eu falei agora. Deus faz um monte de promessa para ele e fala, peraí, tu não me dá um filho, cara, quem vai herdar minhas coisas é meu empregado. Ele falou, não, vou te dar um filho. Ele foi lá, pegou Agar, teve um filho, teve Ismael. Mas esse não era o filho da promessa. Quando Deus fala com ele de novo, dizendo assim, a promessa vai se cumprir, mas não é através de Ismael. Porque ele fala, pô, Deus, por favor, abençoa meu filho e tal, essa coisa. Não, eu vou abençoar. Ismael vai ser um cara brabo e dele vai surgir uma nação enorme. E a promessa que vale muito a pena vocês lerem isso aqui. Quando Ismael nasce, Deus fala assim, ó, Ismael vai ser uma grande nação. Só que ele vai brigar com todo mundo vai brigar com ele. E ele vai crescer e viver separado da sua família. Esse é o nascimento do povo muçulmano. Os ismaelitas. Descendência de Ismael. Então ali mostra que vai ser uma nação guerreira, que vai crescer separada do povo hebreu, ou seja, com inimizade, né? Apesar de ter uma mesma raiz que Abraão, uma inimizade e vai ser muito populoso. Não vai dar para contar a geração de Ismael. Vai ser incontável. E eles vão viver em permanente briga. Você vai brigar com todo mundo vai brigar com você. Ou seja, ele é contra todos e todos contra ele. Esses são os ismaelitas. Olha só o tamanho da parada que começou a acontecer ali. Aí Deus vai e fala, o filho da promessa é o teu filho com Sara. Esse é o filho da promessa. E ele foi e realmente teve um filho com Sara. Ele teve um filho com Sara. Mas aí foi o filho da promessa. Ela era estéril, mas ele falou, não, você vai ter um filho com... E ele teve um filho, ele botou um filho. Tanto é que quando ele falou, você vai ter um filho com Sara, ele se colocou no chão, foi orar e riu. Ele falou, esse cara tá maluco, bicho. Esse cara tá maluco. Eu tenho 99 anos, Sara tem 90. Não tem como a gente ter filho. Ela é estéril. Se ela não fosse estéril, eu estaria agora com 90 anos, pô. Não tem como a gente ter filho. E Deus chega para Sara e fala assim, por que você está rindo? E ela fala, eu não estou rindo não. Eu disse, tá sim, peguei você rindo. Você não está acreditando? Ela não estava acreditando, nem ele estava acreditando. Mas Deus falou, você vai ter um filho com Sara. E dali, dessa promessa, nasceu Isaac. Isaac é o filho da promessa. Ou seja, Isaac é o rebento que Deus prometeu para Abraão, que vai dar seguimento na linhagem, que é a linhagem de todo o povo hebreu, que vai dali, ó, Abraão, Isaac vai ter outros filhos, aí vai ter Jacó, aí Jacó vai ter 12 filhos, aí desses 12 tem um que é Judá, aí Judá dá origem ao povo judeu. Então, toda essa galera vai vir dessa prole. Abraão gerou a Isaac. Pô, mas e Ismael? Ismael foi viver a vida dele, separado da família, mas não desguarnecido por Deus.
porque também é semente de Abraão. Não era o filho da promessa, mas é o filho do cara. Nem desmerecido por Abraão, porque Abraão, quando mandou ele ir embora, ele foi rico. Foi. Ele era herdeiro. Ele era herdeiro. Então ele recebeu ali, bonitinho, tranquilo. Ele, em momento nenhum ele foi desamparado. Não foi desamparado por Deus, porque quando Sara ficou pau da vida porque a escrava estava cheia de marra, ela expulsou, maltratou tanto Agar, que Agar foi embora. Maltratada. Tinham sido expulsos. Porque o Abraão chegou para Sara e falou, é tua escrava, faz o que você quiser com ela. Faz o que você quiser. Ela falou, então vou enxotar ela. Enxotou ela e Deus encontrou com ela no meio do caminho e falou, volta, por causa disso. E ela voltou. E aquele lugar ficou conhecido até hoje como um lugar chamado El Roi. El Roi é Deus me viu. Deus me viu. E Ismael significa Deus ouve. Deus escuta. Fala. Sara teve filho. Teve. Ela teve filho com quantos filhos? Vamos lá. Ela teve Isaac. Ela teve Isaac, que é o filho da promessa. Vai tudo normal. Ela engravidou mesmo, aos 90 anos. Entendeu? Ela engravidou mesmo. E outro é o filho da empregada. Né? Então, 2 linhagens vindas de Abraão. Certo? E vão ficar brigando pro resto da vida. Segunda palavra. Né? Aí, no capítulo 17, tem a história da circuncisão, que eu falei com vocês da outra aula. Que ali é o quê? Eu tô te prometendo isso, você vai ser o pai das nações, da tua geração vai surgir todo o meu povo, que vai ser incontável como o pó da terra. É assim que Deus ilustra o povo descendente de Abraão. Vai ser incontável como o pó da terra. E toda promessa também acompanha de uma aliança. E a aliança vai ser mostrada na carne, através da circuncisão. Que aí é descrito, né, no livro de Levítico, tal, como é que é a circuncisão. É cortar a pele do prepúcio. Né? E por uma questão de higiene e tal, mas ali é o sinal de aliança. E todo mundo que nascesse daquela geração, daquela galera, de Abraão para baixo, tem que ser circuncidado ao 8º dia. E, inclusive, Ismael foi circuncidado também. Ele foi o primeiro. Ismael foi circuncidado com 13 anos de idade. Abraão com 99. Então, Abraão com 99, e todos os escravos, nascidos ou não na casa dele, também cortaram a pelezinha lá. Fizeram a fimose. Todo mundo, em sinal de aliança com Deus. E ele colocou como estatuto, a partir de agora, todo mundo que nascer na tua casa será circuncidado ao 8º dia. Com 8 dias, faz ali a fimosinha, a circuncisão. Né? E é isso que acontece. Então, esse é o sinal. Nessa situação toda, Abraão está próspero, rico, com muita coisa, e ele se desentende com o sobrinho, com Ló, porque eles estão com muitas posses. Como eu falei, eles saíram do Egito com muita coisa, e eles estão com... A quantidade de gado, de bicho que eles tinham, era tamanha que não tinha lugar para eles pastarem junto, naquelas planícies. Então Abraão chegou e falou assim, não quero me desentender contigo, meu sobrinho. Não quero, Então faz o seguinte, olha para essa terra toda aí, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe para onde você quer ir. Aí a Bíblia diz que Ló olhou assim para as planícies ali, do Vale do Jordão, e falou assim, vou para lá. Porque tinha muita água, tinha muito açude e tal, aquela coisa toda. Vou para lá. E Abraão foi para o lado contrário. Né? E eles se separaram. Então, nesse momento, você pode encontrar aqui que Ló saiu de perto do quê? Da bênção. A bênção estava sobre Abraão. E Ló, enquanto esteve com Abraão, estava muito bem. Quando Ló saiu de perto de Abraão, ele saiu da bênção. E aí ele foi encontrar o destino dele numa cidade chamada Sodoma. Ele foi morar para o lado de Sodoma, que era sabido
que é o povo de Sodoma praticavam muitos males, muita coisa má, e iam contra as leis do Deus Altíssimo. Por outro lado, Abraão foi para outra parte e ele comprou um barulho lá, se juntou a uns reis para derrotar os reis de Sodoma, Gomorra, dessa galera toda lá, e ganhou a briga. E a Bíblia diz que um dos reis que ele se juntou, que era Melquisedeque, esse Melquisedeque, um reizão lá, Abraão saiu da guerra com um monte de despojos, um monte de posses, e Melquisedeque ainda falou, pode ficar com isso aqui tudo, isso, aquilo, aquilo outro. E Abraão vai e dá a 10ª parte para Melquisedeque. É o primeiro dízimo. O primeiro dízimo da Bíblia é o dízimo que Abraão dá, a 10ª parte das conquistas dele para Melquisedeque, para o rei. E tem um outro cara que fala para ele, não, pode ficar com tudo aqui que é meu, não sei o quê. Ele fala, não, eu não quero nada teu, Abraão fala, eu não quero nada teu. Eu não quero nenhum fio de cabelo, nenhuma tira de sandália. Eu não quero nenhuma tira de sandália do que é teu. Para que amanhã você não venha dizer que eu fiquei rico às suas custas. Olha como é que Abraão mudou de Abrão. O caráter dele já começou a ser transformado ali. Por quê? Porque Abraão foi um cara que viu Deus face a face várias vezes. Alguém me perguntou, não lembro quem foi, como é que Deus fala? Como é que Deus falava com esses caras? Aqui, com Abraão, Deus fala com ele o tempo todo. Algumas vezes em sonho, algumas vezes em voz, outras vezes em imagem, através de pessoas. Tem uma hora que Abraão está na tenda dele e de repente aparece 3 caras na frente dele, ele já joga, ele já reconhece que é Deus. Você fala, é Deus falando comigo aqui. Aí foi ali. Hã? Aí foi quando ele teve ali. Teve o quê? Quando chegou essas 3 pessoas que eram Deus, Ah. quando teve aliança. Quando fez aliança, exatamente. Então ali, ele está vendo que Deus está o tempo todo tratando com ele cara a cara. A ponto dele se indignar com Deus. Imagina você ter uma intimidade com Deus tamanha que Deus fala assim, Fernando, eu vou te dar isso, isso. Você, peraí, bicho, tu tá falando que vai me dar um monte de coisa. Tu não me deu um filho até hoje, cara. Olha o nível de intimidade, é esse o tipo de análise que eu queria que vocês tivessem. Quando vocês lerem a Bíblia, entendam que existem níveis de intimidade com Deus. Existe o cara que, por exemplo, o sumo sacerdote, que era o cara principal da adoração, tal, era o cara principal, ele tinha uma autoridade, mas não tinha uma intimidade. Autoridade e intimidade são coisas diferentes. Você tem o poder, você tem o aval, mas você não tem o trato. São coisas diferentes. Isso vai ficar muito óbvio na época de Jesus. 2.000 anos, 3.000 anos para frente aqui, dessa época que a gente está falando aqui de Gênesis, você vai ver que pessoas ali tinham intimidade com Deus e passaram a ter intimidade com Deus através de Jesus. Porque tratavam com ele aqui, ó, no trato fino aqui, ó. Abraão foi o cara que teve mais intimidade com Deus nesse período da Bíblia. Então eu quero que vocês saibam e entendam daqui para frente que quando se falar em Abraão, você lembra, esse é o pai da fé. Esse é o cara que tratou com Deus face a face. Esse é o cara que recebeu a promessa de que toda a posteridade dele seria um povo, o povo de Deus, todo dali. Todo dali. Por isso que quando você discute assim, pô, mas o povo de Deus é o povo muçulmano ou o povo hebreu? São os dois. Porque os dois são da mesma semente. Mas tem um, segundo a Bíblia, que é o da promessa. Eu te prometo que você vai ter um filho com Sara. Não um postiço, não um arranjo. Porque Ismael foi fruto de quê? De um arranjo. De um atalho. Você tem que ter um filho. Então pega essa menina aqui, que ela está novinha, dá um caldo nela que tu resolve a parada. E Deus falou, não é esse. Esse eu vou abençoar. Vou prosperar, vai ser uma grande nação, mas não é esse. O meu propósito se cumprirá através de Sara. E ali que você começa a ver
E a gente vai ver nas próximas aulas a vida de Isaac e depois a vida de Jacó. E aí a gente vai encontrar todo mundo no Egito, que é falado aqui. Se você for ler depois esse trecho, você vai ver, vocês vão passar um tempo no Egito e vão sofrer muito lá, 400 anos. Vocês já sabem que eles sofreram no Egito 400 anos, porque a gente já falou disso aqui na aula passada. Então, o que o povo hebreu passou no Egito, Deus já tinha falado que ia acontecer trocentos anos antes. Vocês vão ter um povo, vocês vão para o Egito e vão passar um perrengue lá, vão ser maltratados pra caramba. Mas eu vou levantar a pessoa que vai tirar vocês de lá. E vocês vão povoar essa terra aqui de volta. Então a gente foi no fim, que era a saída do Egito, para voltar agora no início, que foi a primeira entrada no Egito e a promessa de Canaã. Tudo isso aconteceu por um propósito. Agora, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender o seguinte: poxa, mas era para acontecer dessa forma? Era a forma ideal? Deus não deu o livre-arbítrio lá no Éden? Então Deus te chama, mas Deus não sabe ou não está calculando as tuas decisões pessoais. Ele te mostra o norte, ele te mostra o propósito. Aqui Deus está o tempo todo mostrando o propósito. Mas o que você vai decidir fazer com a informação que você tem é contigo. E ele vai tendo que, peraí, deixa eu arrumar esse cara aqui. Sabe quando você está dirigindo o carro e está lá o GPS, aí você entra numa rua depois da rua que você tinha que ter entrado, ou passa da rua que tinha que ter entrado? Recalculando. Ele tem que recalcular a rota o tempo todo. Deus passa a Bíblia inteira recalculando rota. Ele passa a Bíblia inteira recalculando a rota dos caras, porque nego vacila pra dedéu. Entendeu? Nego vacila. Rapaz, eu digo a vocês que até Jesus pensou em passar da rua. Até Jesus pensou em passar da rua no dia da crucificação. Ele falou, porra, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele falou isso, Deus falou, putz, eu vou apertar aqui recalculando. Aí ele falou, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele, opa, entra aí. Aí ele entrou na rua. Quase que ele foi. Ele foi e voltou, pá. Para você ver. Porque aí você vê a humanidade de Jesus. Eu quero, de alguma forma, trazer para vocês o conhecimento bíblico no Antigo Testamento para que vocês entendam o quão humano era Jesus. E quero que vocês entendam também que, sendo humano, o quão divino era Jesus. O quão homem e Deus ele foi. E é. Essa é a parte, para mim, que é a parte mais importante. Tudo que a gente vai estudar, Antigo Testamento, depois Novo Testamento, vai mostrar para a gente como que o ser humano é falho, mesmo e talvez principalmente os chamados por Deus, porque eles chamam de vacilão do caramba, né? E como que ele vai organizando e segundo as próprias palavras do salmista, que fala assim, aparando as veredas, né? Vai arrumando o caminho, ele vai fazendo, recalculando, não, deixa eu pegar esse cara e botar ele na reta aqui de novo. E vai te dando conselhos e orientações e palavras para que esses caras aqui, eles não percam o fio da meada. Porque, acima de tudo, o que a Bíblia deixa muito claro é que o propósito é maior do que a pessoa. Que aí volta ao que você falou lá. Eu posso perder minha mulher. Eu só não posso perder minha vida. Porque o propósito tem que se cumprir. Então, eu tenho que engolir o meu orgulho. Eu não posso deixar de cumprir o propósito. Então, nessa batida, Abraão entrega a mulher dele. Nessa batida, Abraão vai botar Isaac no pedestal para matar. Nessa batida, tanta coisa acontece para que o quê? O propósito continue se cumprindo. E muitos que Deus levantou,
desistem do propósito e morrem no meio do caminho, ou saem fora, ou vacilam, ou erram, ou pecam. Mas Deus levanta outro, porque o propósito tem que se cumprir. Não tem jeito. O propósito tem que se cumprir. Então, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, é o quê? Cumprimento de propósito. É essa leitura, é esse entendimento que a gente tem que ter em cada personagem, em cada trecho que a gente for ler. Cumprimento de propósito. Abraão cumpriu o propósito. Aqui é o começo do cumprimento. Ele recebe a promessa, ele recebe a aliança, ele recebe os desafios e ele vai o quê? Cumprindo o propósito. Ele tem Isaac, ele tem Ismael, mas ele tem Isaac, que é o filho da promessa. Aí Isaac agora vai cumprir o propósito. Isaac, que é o próximo que a gente vai estudar agora, Isaac, ele quer casar com Rebeca, mas aí o sogro dá outra mulher, dá outra filha para ele. Da Raquel. Quer casar com a Raquel, mas dá Rebeca. E não sei o quê. Aí, pelo amor de Deus, eu vou ter que trabalhar não sei quanto tempo. 7 anos. 7 anos para ter minha filha, para ter minha mulher. Aí ele trabalha, o cara dá a filha que ele não queria. Não, você quer a outra? Tem que trabalhar mais 7 então para mim. Tudo pelo propósito. Porque é da outra, da filha que ele tinha escolhido, que vem a promessa. Que continua a linhagem. Que vai nascer o quê? Jacó e Esaú. Jacó é o da promessa. Esaú não é o da promessa. Jacó é o da promessa. Pô, mas como se Esaú nasceu antes, ele não é o primogênito? Ele vende a primogenitura dele por um prato de comida. Mas o propósito vai se cumprir. Não termina aí. Aí Jacó vai lá e tem 12 filhos. E os irmãos tentam matar um ao outro, meu irmão. Loucura. Rubem era muito doido, Simeão muito doido, Judá era brabo pra caramba, Benjamim era queridinho, José, foi vendido como escravo. Cara, não tem condição, não dá. Aí você vê a história de José, filho de Jacó, e você fala, é desse que vai vir Jesus. Não é. Jesus vem de Judá, que era um cara difícil, hein, que arrumava os problemas com mulher terrível. Brabo. Porque, mais uma vez, a gente vai olhar o exterior, a gente vai olhar o cara que entregou a mulher, a gente vai olhar o cara que vacilou, que fez, aconteceu, mas Deus está o tempo todo olhando o quê? O coração. O coração. O coração. Tem cara que é perfeito na Bíblia. Profeta Samuel, que a gente vai estudar ele, livro de 1º e 2º Samuel, é um cara, consagrado pela mãe ao profeta mais velho para criar ele. Toma meu filho e cria ele, quero que ele sirva o Senhor. A mãe entregou o filho para o profeta. Cuida do meu filho, porque ele vai falar com Deus, vai falar com ele, não sei o que. Então. E Samuel foi criado na lei, ali bonitinho, certinho. Mas não foi da linhagem. Ele foi uma pessoa importantíssima na construção aqui. Mas ele não foi da linhagem, ele aconselhou o rei, ele chegou junto, ele ungiu Davi. Entendeu? Tudo isso, meu irmão. Ele foi usado ali. Mas não foi a linhagem dele ali. Deus não quer perfeito. Por isso que a gente tem chance. Porque se Deus só quisesse perfeito, a gente estava ferrado. Deus não quer o bonitinho. Ele quer assim, eu vou meu propósito vai passar por aqui. Aquele cara ali, tantos caras que a gente vai ver aqui que você fala, mas esse cara aí não dá nada, porra. Não tem condição de ser esse cara aí. E é o cara. O próprio Jesus, né, eu olhava e falava, não é esse cara, é o cara. É o cara. É impressionante. Então a gente vai ter várias passagens e vários livros que vão mostrar isso pra gente o tempo todo, Deus arrumando o caminho, aparando as veredas, acertando a rota, botando o cara na linha, convencendo ele de que vale a pena o propósito, encorajando, fortalecendo, prometendo, provendo. Tá precisando de comida? Toma, vai chover comida do céu. Toma, tem aqui, tem pouco, mas tem. Segura tua onda. Muito nego perfeito que não fez parte da linhagem, muito nego vacilão que fez parte da linhagem.
Deus trabalha, e não tem escrito na Bíblia, Deus escreve certo por linhas tortas. Não tem, isso não é versículo. Tá? Mas ele faz muito isso. Né? Ele faz um caminho onde parece que não existe condição ou possibilidade alguma. E usa pessoas que ninguém ia falar, esse cara funciona. Não, esse cara não tem condição. Abraão era um cara desse. A gente acabou de conhecer um pouquinho de Abraão. Na próxima aula a gente vai conhecer um pouquinho de Isaac. Beleza? Vou mandar o trecho para vocês no grupo. Pergunta. Alguma pergunta? Fala. Abraão é o que foi arrebatado com Deus? Não. Antigo, não foi? Não. Que não morreu, que foi... Não, esse aí foi Enoque. Enoque foi arrebatado. Mas já foi. Enoque foi arrebatado. Não. Abraão morreu velho e cheio de dias, como diz a Bíblia. Deus prometeu a ele, você vai morrer velho, mas você vai morrer saudável, bem e cumprindo o teu propósito. Falou para ele quando ele tinha só 90 anos. Ele viveu mais uma cacetada de anos ali. E você vai cumprir. Fica tranquilo que você vai cumprir. Não tem problema. Relaxa. E é importante a gente entender, Abraão viveu 75 anos até saber o que Deus queria com ele. Até os 75 anos ele era um cara comum. Ou seja, o nosso chamado pode chegar a qualquer momento. Mas ele já era rico, Já era de família boa. Ele começava com sonho. Mas tudo é preparação, né, cara? Tudo que a gente está passando aqui é preparação para o propósito. Acontece que a gente acha que, tudo que a gente, na vida, que o Então falou, né? Que o chamado de Deus não tem hora para chegar. Não. Entendeu? Então, eu falei para você hoje, o que é ter o nosso problema é que a gente tem uma ânsia muito grande de querer controlar a vida. A gente não tem nem para o bom, nem para o ruim. Sim. Né? Você faz o seu planejamento, mas o seu planejamento não é de Deus. Então, o mais importante é você querer continuar no foco e saber onde é, né? Tem um propósito aí, vou continuar. É por isso que no começo da parede lá, o primeiro é fé. Né? Você tem a fé de, cara, estou olhando para frente, não vejo luz no fim do túnel, mas eu acredito. Eu acreditar sem ver. Eu sei que esse aqui é meu rumo e não importa o quão seja difícil, eu vou conseguir levar no peito. E isso aqui, ó, o conhecimento disso aqui, mais uma vez, ajuda muito nisso. Porque aqui você vê pessoas como a gente que não tinham motivo nenhum para acreditar, mas resolveram acreditar. Que não tinham motivo nenhum para persistir, mas resolveram persistir. Então, isso facilita. Por isso que eu chamo isso aqui de manual do proprietário. Foi quem te fez que escreveu isso aqui. Então, você quer... Hã? Exatamente. Você pega lá, você abre e você vê. Pô, se esse cara acertou, eu vou acertar também. Él también, aparte de la fe, él siguió todas las instrucciones de Dios. Él siguió las instrucciones de Dios. Sim, Dios le dijo, muda, y él no tuvo duda, se mudó con toda su familia. sim, mas ele questionou. Porque es muy importante también seguir las instrucciones de Dios. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque Dios nos habla y le da a nosotros Sim. instrucciones en la vida que no podemos dudar, hay que seguir, a veces no las Seguiu a instrução de Deus, é o que ele está falando. Ele seguiu a instrução de Deus. Porque você pode receber uma palavra e não fazer. E não sair de casa. Não, vou ficar aqui em casa. Teve cara que fez isso. Teve cara que fez isso. Pedro, discípulo de Jesus, recebeu um comando, falou, quero que você vá para a Judéia, Samaria, para os confins da terra. Ele falou, não, eu vou ficar aqui mesmo em Jerusalém, pregando para os caras aqui. Não quero ir para lá, não. Chama outro. E Deus fez o quê? Ele levantou Paulo. E mandou Paulo para a Grécia, para não sei aonde, foi viajar. Porque Pedro não quis. Ele simplesmente falou, não quero, não vou. Decisão dele, pô. Pode ser. Perdón, cuando él lo manda a la otra tierra, él estaba cómodo, él estaba rico, cómodo. Eles, olha só. Tenía una esposa que sabe que no iba a tener bebé. Então. Imagínate la fe y siguió la instrucción y dijo, vaya a la tierra nueva. Sai do conforto. Foi o que eu falei. Eu pedi a vocês para lerem o capítulo 12. Exato. Eu pedi a vocês para ler o capítulo 12 porque ele fala assim, ó. Sai da tua terra, ou seja, sai do lugar que você manda, sai da casa dos teus pais, onde tem sofá, televisão, videogame e tal, tudo organizado, para uma terra que eu vou te mostrar. E nessa terra teve fome. Pô, Deus me tirou da casa dos meus pais, cobertor de pelo, ar-condicionado, tudo organizado, empregada, tudo, geladeira cheia,
Pô, para um lugar que tá tendo fome, bicho. Mas ele foi obediente e foi lá. Mas ele questionou. Como que eu vou ter um monte de filhos se eu não tenho nenhum? Como que vai ter 1000 gerações se não consigo ter minha mulher não engravida? Já sei, vou pegar a empregada. Não, não é por aí. Hã? Mas eu não tô falando que ele tá errado, não. Eu quero mostrar a humanidade dele. Mas o questionamento é humano. Totalmente, totalmente. Quantas vezes acontece essa coisa? Será? Meu irmão, quando a gente chegar em Jacó, olha só, a gente vai para Isaac agora. Quando a gente chegar em Jacó, ele não questionou Deus, não. Ele saiu na mão com Deus. Ele saiu na mão. A Bíblia diz que Deus veio em forma e ele saiu na porrada com Deus. Brigou. Saiu manco. Saiu manco. Primeiro confere e saiu capenga já. Saiu capenga. Primeiro confere. Entra não, cara. Saiu na mão com Deus. Saiu na mão. Saiu na mão. Mas saiu na mão Entendeu? e outro nome. E saiu dessa briga transformado. Transformado. Porque não tem... Não é mais Jacó. Não é mais Jacó. Ele saiu, o nome mudado. Deus muda o teu nome, ele tem um propósito muito grande para você, filho. Não tem jeito. Beleza? Finalizado? Próxima aula vamos falar de Isaac. Vou já lançar o trecho no grupo. É isso, rapaziada. Boa.